uma casa simples, em um bairro tranquilo, daqueles em que as ruas ficam quase desertas depois das 9 da noite. A nossa casa ficava quase no fim da rua, do lado direito. Não era uma rua movimentada, pelo contrário. À noite, o único som que dava para ouvir era algum cachorro latindo longe ou o barulho seco de passos de alguém voltando tarde para casa. A casa era humilde, mas arrumada, só que havia algo diferente nela. Em cima da casa havia um puxadinho, uma espécie de kitnet construída para aluguel, com entrada separada. A escada ficava do lado direito da casa, estreita, de cimento grosso, sempre um pouco fria ao toque. Ela levava até uma porta simples, de madeira já gasta pelo tempo. O puxadinho ficava exatamente no fim do lote, quase colado no último muro da rua. O muro era feito de bloquinhos pintados de azul, um azul claro, já desbotado, manchado pelo sol e pela chuva. Em alguns pontos, a tinta estava descascando, revelando cinza do cimento por baixo. Não tinha nada de especial ali. E mesmo assim, desde a primeira vez que subi aquela escada, eu senti medo. Não era susto. Não era imaginação. Era uma sensação constante de estar sendo observado. Eu evitava passar perto da escada. Evitava olhar para cima. Evitava subir lá, mesmo de dia. Não tinha explicação. Eu nunca vi nada estranho naquele lugar. Mas meu corpo reagia como se tivesse algo errado. Como se aquele espaço não gostasse de mim. Com o tempo, o puxadinho ficou vazio. E foi aí que as coisas começaram. As noites naquela época estavam quentes, muito quentes. Daquelas noites abafadas em que o ar parece pesado demais para circular. A gente dormia com janela aberta, ventilador ligado, mas nada adiantava muito. Numa dessas noites, eu acordei de repente. Ainda deitado, meio confuso, comecei a ouvir barulhos vindos de cima. No começo, pensei que fosse coisa da casa, estalo de madeira, dilatação do cimento, qualquer coisa normal. Mas os sons continuaram. E não pareciam normais. Pareciam passos. Passos leves, andando de um lado para o outro. Às vezes, algo arrastando. Às vezes, um pulo seco, rápido, como se alguém estivesse se movendo com pressa. O puxadinho estava vazio. A porta ficava sempre trancada. O portão, fechado. O muro, alto. Mesmo assim, os barulhos se repetiam. Não foi uma noite só. Foram várias. Eu ficava deitado, imóvel, com o coração batendo forte demais para o meu corpo pequeno, tentando decidir se aquilo era uma pessoa ou algo que eu não queria nem pensar no que poderia ser. Eu nunca contei para minha mãe. Algum tempo depois, minha mãe conseguiu alugar o puxadinho para uma senhora chamada Dalva. Ela era uma senhora simples, muito educada, daquelas que falam baixo e sorriem fácil. Me tratava muito bem. Sempre que eu ia à padaria, ela me dava umas moedinhas para trazer as coisas dela. Aos poucos, ela virou amiga da minha mãe. Parecia que tudo ia melhorar. Mas não melhorou. Alguns dias depois de se mudar, já no começo da noite, a dona Dalva bateu na nossa porta. Ela parecia diferente. A postura estava encolhida. A voz mais baixa do que o normal. Ela pediu para conversar com a minha mãe e, depois de alguns minutos, pediu algo inesperado. Se podia dormir lá em casa naquela noite. Disse que não estava conseguindo dormir sozinha. Quando minha mãe perguntou o motivo, ela hesitou. Olhou para o chão, respirou fundo e disse que ouvia gente andando dentro da casa dela, que sentia arrepios repentinos, que às vezes tinha a sensação de não estar sozinha, mesmo com tudo fechado. Quando ouvi isso, senti um frio subir pela espinha. Ela estava descrevendo exatamente o que eu sentia. Minha mãe deixou que ela dormisse conosco. Disse que assim ela não ficaria sozinha
e que no dia seguinte veriam isso com calma. Naquela noite, o clima da casa estava estranho, pesado, como se o ar estivesse mais denso. De madrugada, acordei de novo com os mesmos barulhos. Mas dessa vez, o sono estava pesado. Demorei a entender o que estava acontecendo. Saí do quarto para beber água, andando devagar, com os olhos ainda meio fechados. Quando cheguei na cozinha, eu vi a dona Dalva. Ela estava deitada no sofá, encolhida, coberta até o peito. O corpo tremia de leve, como quem tenta se controlar para não entrar em pânico. Os olhos estavam abertos demais, brilhando no escuro. Quando ela me viu, os olhos se encheram d'água. Ela me olhou como quem procura confirmação de um medo que já é grande demais. Com a voz baixa, quase um sussurro, ela disse: "Tem alguma coisa lá. Eu tenho certeza." Naquele momento, o medo deixou de ser só meu. Nós três ficamos acordados a noite inteira, sentados próximos, rezando, esperando o tempo passar. Os barulhos continuaram por horas. Iam e vinham, às vezes mais fortes.